Meus queridos, uma alegria novamente estarmos juntos, hoje sem a câmera, porque nós notamos que a câmera também tira a visualização dos slides e a gente prefere que vocês tenham esse registro, que nada mais são que registro de estudos nossos mesmo, que a gente vai anotando da codificação, vai anotando dos grandes estudiosos da doutrina espírita, das palestras que nós assistimos, e que a gente vai achando interessante, vai fazendo aquele quebra-cabeça, né? E vai juntando as peças, e aí nós vamos entendendo melhor o Evangelho. Então, como nós dissemos no vídeo anterior, isso não é uma palestra, mas sim um compartilhamento de estudos pessoais até, em que a gente tem muita alegria de compartilhar aquilo que nós temos aprendido. Então, dando continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nós vimos no vídeo passado que, numa proposta de mudança real, o primeiro passo para que haja uma mudança efetiva em nós é o querer realizar a mudança. Nós vimos que nós somos como esse triângulo, então nós queremos realizar uma mudança e, para isso, nós precisamos saber como e o que realizar, mas também, para que ela seja efetiva, nós precisamos sentir que se deve realizar. Porque se nós não sentirmos no coração, a mudança não acontece. E aí o que acontece? Nós vamos deixando as nossas transformações morais para um dia desses. E aí a gente olha até com uma lupa num calendário e a gente vai procurar e nós não vamos encontrar um dia desses. Nós vamos desmantelar um relógio, nós vamos encontrar 1h da manhã, 1h da tarde, mas nós não vamos encontrar uma HD, 1h dessas. Nós não vamos encontrar. Então, urge que nós possamos fazer esforços para que a gente atenda o convite amoroso de Jesus de nos autotransformar. E aí, quando nós sentirmos que se deve realizar a mudança em nós, se nós não sentirmos, como dissemos, no coração, a gente vai ficar nessa indecisão. Nós já sabemos como fazer a mudança, já sabemos que queremos, porque ninguém em sã consciência deseja ser infeliz, mas como nós não sentimos muitas das vezes no coração, a mudança fica adiada. E é muito interessante que muitos de nós adiamos a mudança até que venha o segundo servo, até que venha o terceiro servo, que é a dor e o sofrimento. Isso aí é uma referência àquela parábola do festim das bodas, em que o Pai, que é Deus, convida as pessoas para o casamento do seu filho, que é justamente a aliança de Jesus com o seu povo. E aí ele manda convidar para um banquete, para a festa. Mas muitos de nós não entendemos a importância da festa. E aí ele manda 3 servos. O primeiro deles sempre vai ser o amor. Está lá no primeiro slide nosso. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E aí, então, o que acontece? O amor vem e nós, ou porque estamos ocupados, ou porque não temos tempo, ou por isso, ou por aquilo, nós vamos começando a dar muitas desculpas para não atender a esse chamado, a esse convite, para ir a uma festa e lá, como todo banquete, tem as suas iguarias. E as iguarias aqui na parábola quer dizer os pratos deliciosos, que é a virtude da paciência, do amor, da compreensão, do discernimento. E aí, então, o primeiro servo chega para o pai e fala: Senhor, eu chamei, que é o amor, né? Eu chamei, mas ele não quis me atender. Aí o Senhor, como nós todos estamos fadados à felicidade, manda o seu segundo servo, que é a dor. E aí vem a dor, às vezes em forma de uma enfermidade, vem em forma de algum revés em nossa vida. E aí, às vezes, nós sim despertamos o nosso espírito
e atendemos ao chamado, a esse convite de nos espiritualizarmos mais. Em lugar de nós fazermos o que temos feito, que é, em lugar de espiritualizar a matéria, nós estamos materializando o espírito. E aí nós não atendemos, porque muitas das vezes, em lugar de nós despertarmos com a dor, nós ficamos mais revoltados. E aí o servo dor chega para o Senhor e fala: Senhor, ele também não atendeu o pedido. Então, quando Jesus manda o amor não conseguiu nos chamar e nos convidar, e ele manda a dor, ele fala: apressa o chamado. Mas às vezes a gente nem com a dor a gente atende essa transformação nossa. E aí, quando a dor diz que nós não atendemos, o Senhor fala para o sofrimento: convoca-os. Ou seja, quem de nós que está com espinho na mão aguenta ficar por muito tempo? Nós fazemos de tudo para sair daquele sofrimento, e são sofrimentos acerbos. Então, vejamos que a dor e o sofrimento também são de Deus. Mas acontece que a dor e o sofrimento só chegam até nós quando o amor já nos chamou de 1000 modos e nós não o atendemos. E quando nós despertamos, a dor e o sofrimento dá tchau e vai embora. Então, nós podemos fazer isso, adiar a nossa transformação moral? É claro que nós podemos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Poder nós podemos, mas nos convém? Não. Então, a partir do momento que nós refletimos, eu quero verdadeiramente realizar a mudança, sim, eu quero, e quando nós aprendemos como e sentimos que é o melhor caminho, o convite amoroso é o melhor caminho, como nós vimos. Porque senão, meus irmãos, nós vamos sempre estar naquele movimento muito comum entre nós, do auto-engano, que é o estado, é o que fica no meio do estado atual e do estado desejado. É sempre aquele querer no nível do desejo, mas não da ação. Então, nós todos temos um dever, trazemos em nós um dever consciencial, porque onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. É uma determinação divina em nós, progredir, evoluir. Então, cedo ou tarde, se nós não atendermos a esse pedido de nos transformar para melhor, nós vamos ter muitos problemas desnecessários. Então, o auto-engano é a gente não desejar a mudança em um nível mais profundo. Por quê? Porque a gente tem ganhos secundários. É a acomodação. A gente pensa que é a aceitação do problema, que é a resignação. Não é resignação, não é acomodação. Porque a acomodação é um falso conforto. Nós podemos ter o sofá mais chique, mais confortável do mundo, mas seja o mais confortável, mas a gente não aguenta ficar muito tempo nele. Começa a doer as costas, a gente começa a ficar numa postura que incômoda. Então, qual é o ganho secundário? As pessoas vêm e passam a mão na nossa cabeça. Então, é a chamada vitimização. É a chamada síndrome do coitadinho de mim. Porque o que vai acontecer? Cada vez que a gente passa a mão na cabeça do coitado, entre aspas, nós vamos aprender que ninguém é coitado. Isso é muito comum em família, a pessoa permanece no movimento porque ela ganha secundariamente as migalhas do amor, e ninguém precisa de migalhas, nós podemos ter o amor em abundância. E se ela deixa de ser coitada, vão deixar de passar a mão na cabeça dela. E normalmente é isso que a pessoa reflete. Isso, então, propicia todo um processo de auto-engano em que as pessoas ficam num movimento psicológico pernicioso que acontece em muitos dos nossos lares, aquele movimento de vítima e de mártir. Onde tem uma vítima, tem um mártir para salvar aquela vítima. Então, é esse movimento que é extremamente pernicioso, um jogo psicológico perturbador na nossa estrutura familiar. Então, vai ser sempre esse movimento, onde existe uma vítima, tem alguém querendo salvar essa vítima. Mas o pior de tudo
é que a pessoa acaba se estagnando numa postura bastante difícil, mas ambos, tanto a vítima como o mártir, acreditam piamente que um está ajudando o outro, quando, na verdade, este é um processo de auto-engano. É por isso que sempre Dr. Bezerra de Menezes e os benfeitores espirituais nos dizem que é preciso a gente aprender a amar para melhor servir. Então, uma coisa está ligada à outra. É aquele ganho secundário e também aquelas crenças limitadas de que eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não posso. Ora, nós podemos tudo, nós já vimos isso, nós somos potencialmente espíritos puros. Então, nós temos infinitas possibilidades de ir diminuindo as nossas limitações, aumentando as nossas possibilidades, porque o nosso potencial é infinito. E uma outra crença limitadora é aquela mudança instantânea, que a gente quer mudar também da noite para o dia, sem nenhum esforço, e isso não vai acontecer. Então, meus irmãos, não desejar, o ganho secundário é você não desejar em um nível profundo uma mudança real. É essa vítima e mártir. É você não acreditar nessas crenças limitadoras que você pode ou merece mudar. Então, todas as vezes, guardem bem isso, que nós dissemos, eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo, nós estamos nos auto-enganando. Porque nós somos espíritos puros. Então, potencialmente espíritos puros. Então, por exemplo, nós temos essas crenças limitadoras do pecado. Se nós formos ver o que significa pecado hebraico, quer dizer errar o alvo. E por quantos e quantos milênios a gente carrega nos ombros o peso de um pecado. Nós já vimos que o aprendizado amoroso com Jesus é feito de erros e acertos, e pecado é erro. E então a gente fica nesse processo milenar de acreditar que a gente não merece e não pode mudar, por causa de culpa, de punição, e nisso a gente vai marcando o passo, vai rodando no mesmo lugar, não evolui e a gente permanece infeliz. É também a gente não querer fazer esforços para que haja uma mudança real. Então, são esforços sempre suaves e leves, esforços pacientes, perseverantes, aos poucos e continuados. Então, é uma pura ilusão, é um puro auto-engano a gente achar que nós vamos mudar sem um esforço. Não existe realização sem mudança, vai nos dizer André Luiz. Então, ninguém, em uma existências inteiras, ele vai passar, às vezes, até despertar, quando ele acreditar que ele vai mudar sem um esforço. Então, como nós vimos, pecado é errar o alvo, nada a ver com o que a gente vem pensando que seja pecado, uma culpa interminável. Então, nós já vimos que a culpa ela é perniciosa. Então, só o fato, por exemplo, de nós frequentarmos os centros espíritas, de nós fazermos tarefas X, Y, Z, às vezes nós achamos que já garantimos o amparo dos benfeitores espirituais e as benesses divinas. A gente não falta, a gente não deixa de ir nenhum evento, e a gente às vezes faz essas coisas que são muito importantes, mas como um meio de melhorar a nós mesmos. É sempre o bem como um meio de construir dentro de nós. Quem vai nos explicar dessa realidade é o irmão Jacó, no livro Voltei, que eu aconselho que todos leiam, se é que já não leram, porque ele vai nos dizer que a construção é feita dentro de nós. É servir ao outro como meio de construir dentro de nós mesmos. Porque, afinal, nós estamos trabalhando pelo Consolador prometido. E se estamos trabalhando pelo Consolador prometido, basta fazer as ações. É isso que a gente pensa. E é um puro engano. Vejam esse livro, Voltei, que vocês vão ver muita coisa interessantíssima. Então, na hora da verdade, qual que é a verdade que vamos dizer aqui? Na hora que nós desencarnamos,
como vai nos explicar o Espírito Jacob, ele vai nos dizer ou as obras dentro foram realizadas verdadeiramente, e se não foram realizadas verdadeiramente, as obras externas apenas anestesiam as nossas dificuldades, mas não mudam as nossas dificuldades. Então, o trabalho é externo, mas muito maior internamente. Então, na hora dessa verdade, o que muda de verdade é essa fidelidade consciencial, essa transformação interior. Mas o que é isso, fidelidade consciencial? É o trabalho do bem, que é tão importante, como dissemos, que ele é fundamental, mas o trabalho no bem, do bem apenas como meio. Porque é o caso de Pedro, da Casa do Caminho. Simão Pedro. Hoje nós vamos ver apenas ruínas da Casa do Caminho. Então, Jesus, com todas as dificuldades que Pedro passava, fazendo todo o bem que fazia, no fundo, Jesus estava construindo dentro do coração de Pedro. Então, é um meio para que nós possamos entrar dentro de nós mesmos e realizar gradativamente a nossa transformação interior. Se isso não acontece, nós estamos nos auto-enganando. Nós podemos ir religiosamente a qualquer um dos nossos serviços que a gente escolhe, que pode ser no centro espírita, pode ser em uma igreja, mas se nós, ao sairmos de lá, nada mudou em nós, nós estamos nos auto-enganando. O problema não é na religião, o problema é em nós. Então, por exemplo, tem pessoas que se auto-enganam 30, 40 anos. Mas eu frequentei o centro espírita tal durante 50 anos, eu dei passe durante 30, 40, 50 anos. Mas por que então que eu estou aqui no umbral? Então, normalmente, a pessoa nem se lembra de refletir isso. Só depois de muito tempo, depois de esgotado todo esse processo de auto-engano. Então, nas obras de Filomeno de Miranda, vai abordar exatamente isso. É quando nós fazemos esforços de mudança para melhor, num processo de fidelidade consciencial, aí sim, o resultado já não é quantidade, é qualidade. E aí o resultado é uma paz, uma harmonia, um sentimento de alegria, de pertencimento, de realmente estar no caminho traçado por Deus para todos nós. Essa é a realidade. Se nós somos fiéis à nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós, que é a lei de Deus íncita em nós, o resultado é naturalmente uma paz, uma harmonia, que é aquele descanso para a alma que Jesus fala. Lá no capítulo 5, Cristo Consolador, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e tereis descanso para a alma. É aquela história do erro, mesmo nós errando, tendo atitudes equivocadas, mas com aquela vontade, aqueles esforços de acertar, não há problema algum, nós vamos sentir esse descanso para a alma, porque nosso aprendizado é feito de erros e de acertos, como nós vimos. Então, é o movimento de nós sentirmos que pertencemos ao universo, que somos filhos de Deus e que estamos realmente no caminho correto. E esse sentimento é de muita alegria interior em nós. Essa é a felicidade relativa que fala lá a quarta parte do Livro dos Espíritos. Não é possível a felicidade absoluta no mundo de provas e expiações, mas é possível a felicidade relativa. A felicidade de nós estarmos no movimento de mudança, de transformação para melhor, crescendo e nos tornando pessoas melhores. E não é possível nós forjarmos esse estado interior, mesmo que a gente queira se enganar. Você está bem? Não, está tudo bem, está tudo bem. Mas tem algo em você que está te falando que não está tudo bem. Por isso, o processo em que a pessoa usa de mentir para si mesmo, dizendo que está fazendo todos os esforços de mudança, mas mesmo assim ela permanece inquieta, desarmonizada e sem aquele sentimento de pertencimento, é porque há uma desconexão com o todo. Ela vive dizendo que está fazendo isso, assim e assado, mas ela continua inquieta.
Continua com aquilo que se costuma dizer de prurido interno. É como se fosse uma coceira, uma sensação de ansiedade, uma inquietação, uma impaciência interna. E nós vamos falar disso mais à frente, quando nós falarmos sobre os chakras, que são as energias, os centros de força. Então, todo esse processo nos ajuda a nos libertar do auto-engano. Se nós sentimos qualquer coisa de inquietude, de desarmonia, mesmo que o nosso discurso da boca para fora seja que tudo está bem e que as coisas são assim mesmo, vamos parar, vamos refletir e vamos mudar de atitude enquanto é tempo. E por que enquanto é tempo? Antes que a dona da verdade arranque de vez as máscaras que a gente deixa de auto-engano, deixa colada no nosso rosto. Então, é mais ou menos um exemplo de um esparadrapo. Se nós tirarmos o esparadrapo devagarinho, ir nos mudando, nos modificando, tirando as nossas máscaras, a gente não vai doer. Vai ser um esforço que pouco a pouco a gente aguenta tranquilo. Mas, se nós não fizermos esse trabalho interior enquanto encarnados, aí sim vai doer. Porque a dona da verdade, ela vai que é a morte do corpo, ela vai arrancar com força. Porque o auto-engano é como uma máscara. Às vezes nós usamos tanto que ela fica agarrada no nosso corpo. E se nós tirarmos devagar, não vai doer tanto. Mas se deixar que o desencarne chegue, ela vai arrancar com força. Então, que é um momento da desencarnação em que nenhum auto-engano subsiste. Por isso, meus irmãos, é indispensável curar de nossas próprias atitudes. E isto está escrito no livro Estantes da Vida, pelo irmão X, intitulado A Cura, onde ele vai dizer: curar-te-ás, todavia deves fazê-lo com a bênção de Jesus, ou seja, para sempre. A cura vem das entranhas do ser, como a árvore procede do âmago da semente. Nós vamos, ao decorrer do estudo, explorar bem essa beleza que está escrita nessa. Então, aqui nós vemos como é que está a minha vida hoje. Olhando pela esquerda, você é feliz? Sim. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Mas você é feliz? Se não, mas você quer ser feliz? Sim. Então, mude. Mas às vezes você não quer ser feliz. Você é feliz? Não. Mas você quer ser feliz? Não. Então, continue fazendo o que você está fazendo. Então, no próximo estudo, nós vamos falar da necessidade de mudança íntima, onde nós vamos falar do conhece-te a ti mesmo. E aí, baseado na leitura de Paulo, em que nós vamos entrar num autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, que é quem nós somos, mas só que antes de chegar a quem nós somos, nós precisamos entender o que nós somos. E nós sabemos que nós somos espíritos imortais. Então, o quem, ele sucede ao quê? Ou seja, primeiro eu preciso saber que eu sou, um espírito mortal, para depois eu entender quem sou. Então, nós não somos seres humanos, nós somos seres espirituais, passando por uma experiência humana. Mas entendendo que vida não é sinônimo de encarnação. Vida é mais do que encarnação. Então, aí eu começo a entender, a pautar os meus valores, não para o interregno corporal, mas por uma estrutura imortal, entendendo que o que eu faço aqui perdura, ele não termina no túmulo. Por isso, a doutrina espírita tem esse poder moralizador. Então, a semana que vem, no vídeo 3, nós vamos dar continuidade a esse nosso estudo. Muito obrigada.